Uma boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, bem-vindo nosso querido amigo Zequinha Lopes. Faça um bom proveito nesse período que está aqui. Agradecemos a presença de sua família, seus pais, do seu pai que está aqui, que já esteve aqui nessas cadeiras também e fez um trabalho muito bom. A imprensa, todos os serventuários dessa casa. Devidamente inscrito para o pronunciamento, a vereadora Marli Leandro, por até 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a toda a comunidade e a imprensa, eu confesso que me deixa triste ouvir como boa notícia o fechamento da Casa de Passagem. Um gestor, quando ele se propõe a dirigir um município, um estado ou um país, ele tem que olhar, ele tem que ter um olhar para todas as questões, sejam elas sociais, econômicas, políticas. O gestor precisa dar conta de todas as demandas que se apresentam no país, no estado e no município. E a demanda social, a demanda da assistência social, eu considero como uma das mais importantes, porque vai estar olhando quem mais precisa, para quem mais precisa desse olhar. Por mais problemas que possam ter de vida, de histórico de vida, de relacionamento, mas são seres humanos e que também precisam de um olhar. Outro dia, um cidadão veio me questionar para onde irão, o que a prefeitura vai fazer com os moradores de rua. Não são só 5 que nós temos no nosso município. 5 nós tínhamos agora que estavam dormindo na Casa de Passagem agora com o seu fechamento. E os demais? Que devem ter em torno de 30 ou 40 no município de Brusque. Para onde que irão? Aonde eles estão dormindo? Eles voltaram a dormir nas praças, nas marquises. As pessoas, quando ligam, esse cidadão, que eu conversei inclusive esse final de semana, disse que ele ligou para a assistência social, mandaram ele ligar para a polícia militar, para dar um jeito nos moradores que estavam próximos a um comércio que tinha aí na cidade, no centro. Então, esse olhar, ele precisa ter, independente por quem é o gestor. E eu confesso que me deixa triste a gente perceber que é mais uma política. Se não era da forma ideal, então vamos encontrar uma outra forma. E as pessoas que, segundo o que foi colocado, que serão encaminhadas para clínicas de recuperação. Todos os moradores de rua são drogados ou são alcoólatras? Penso que não. Os que não têm problema nem de química, nem de álcool, de droga, para onde serão encaminhados? Essas são as respostas que a gente precisa dar também para a população da nossa cidade. E quando se fala em desgoverno, acho que era bom falar um pouquinho aqui, não só lá a nível nacional. Vamos falar do desgoverno no nosso município, a qual o vereador Moacir faz parte. Aliás, faz parte também do governo federal. O partido do vereador Moacir é base do governo federal. Então, o partido dele também está, na visão dele, ajudando a desgovernar o nosso país. E o partido dele é base também aqui. É base de um governo que pôs fim à Casa de Passagem,
que não está em dia com o pagamento dos artistas que fizeram o Festival de Inverno, estão com pagamentos em atraso, que agora vai pôr fim ao NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, vai mudar o horário de atendimento da Prefeitura, onde as pessoas que precisam, não terão mais acesso à Prefeitura. Como vão fazer? Os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham em horário diferente de funcionamento, como irão resolver suas questões na Prefeitura? A desistência da UPA 24 horas, aliás, não se sabe como é que está, se já começaram a devolver os 2 milhões de reais que já tinham vindo, vai ter que devolver. Ou vão deixar para o próximo governo ter que devolver? Tem que explicar. Já disseram que não vão mais abrir a UPA 24 horas, que vão devolver os 2 milhões de recursos. Já iniciaram? Já começaram a devolver? As obras paralisadas, medicamento que estão faltando, a merenda que foi reduzida. Então, é isso que o vereador deve vir aqui agora, que ele é base do governo, explicar o que está acontecendo com esse desgoverno aqui no município de Brusque. Mas lhe conceda a parte, vereador Moacir. Obrigado pela parte, vereadora. Quer dizer a Vossa Excelência que a senhora está muito mal informada. Procure, lhe faça um desafio. Veja se o PT do B está junto com a Dilma a nível federal. Consulte. A senhora está mentindo. A senhora está por fora. A senhora não sabe do que está falando. Falando mentira isso, tá? Quanto à casa de passagem, vereadora, é claro que os moradores merecem sim. E eu fui um assíduo aqui defensor do fechamento. Mas que se dê prioridade para os moradores sim. Dando uma chance de realmente eles se tratarem. E isso eu coloquei aqui várias vezes e falei. São seres humanos? São. Merecem ser atendidos, sim, nesses locais de recuperação, onde eles vão ter chance. Porque a casa de passagem não funcionava. Tanto é que eles não estavam lá, estão na rua. Para sua informação, são mais de 30, são quase 100 moradores de ruas que nós temos em Brusque. Obrigado pela parte, vereadora. Lhe concedo a parte, vereador Tuta. Obrigado, vereadora Marli. Só venho parabenizar pela questão que Vossa Senhoria levanta hoje nesta casa, também, questão da UPA, e quero também reforçar que esse vereador, de hipótese alguma, vai deixar também de estar cobrando, de estar contribuindo com a nossa bancada também, de jamais deixar que um hospital daquele tamanho, daquela construção, como se tem em frente à Unifeb, deixar aquela questão da cidade, e vamos estar sim cobrando incansavelmente para que esse hospital não deixe aquela região Santa Rita, Santa Terezinha, Limeira, Bateias, enfim, pessoas não tenham essa belíssima obra atendendo no bairro. Obrigado, vereador, e lhe devolvo a palavra. Obrigada, Tuta. Sem dúvida, a unidade de pronto atendimento 24 horas é um avanço para o município de Brusque. É um atendimento especializado que vai atender a toda a população, 24 horas por dia. Nós não temos esse atendimento disponível hoje no município, a gente tem que evoluir. Então, sem dúvida, a gente precisa debater muito mais sobre essa questão, sem dúvida. Lhe concedo a palavra também, vereador. Vereadora, todas as saídas das questões sociais são coletivas, né? A gente escuta o pessoal dizer, leva para casa, que bobagem, né? As saídas são coletivas e um governo, ele deve estar principalmente para as pessoas que mais precisam. Ora, se tem 30, 40 ou 100 moradores de rua, foi resolvido o problema de quantos? Porque embora as clínicas façam esse trabalho, que a gente sempre disse aqui que nós não temos nada contra, mas ela não vai resolver o problema dos moradores de rua, porque os moradores de rua são outros problemas. Outra coisa também, essas pessoas, pelo menos podiam lá, eram atendidas, eram acompanhadas, etc. Elas vão ficar nas praças. E, infelizmente, é isso que está acontecendo e a gente não pode ser a favor disso. Obrigado, vereadora. Obrigada, Valmir. Sem dúvida, eu lembro que na época foi uma reivindicação de diversas entidades religiosas de assistência social que implantasse algo no município, porque eles não vão deixar de viver na rua. Isso no país inteiro, no mundo inteiro é assim.
e que precisa ter esse olhar. Então, se a forma não era essa, vamos encontrar outra forma, mas qual é o olhar, qual é a solução que vai ser dada para essas pessoas? Continuando aqui na minha fala, eu gostaria agora de entrar num tema a qual eu propus como um anteprojeto, uma proposta de projeto de lei, mas que vai como anteprojeto, porque eu, como vereadora, não posso apresentar esse tipo de projeto, porque cria demanda para o município, mas é algo que eu venho pesquisando já há bastante tempo. Tem diversos municípios que dispõem desse serviço para a população, e é algo que eu considero de fundamental importância, porque vai resolver as questões relacionadas ao meio ambiente e também tem uma questão social também. O projeto, o anteprojeto, ele cria o Dia do Bota Fora. O que quer dizer esse projeto? É um serviço do município de recolha de móveis, de utensílios domésticos, que a população muitas vezes descarta em terrenos baldios, e nas encostas, nas ruas, que é um sofá velho, uma geladeira velha que não tem mais como ser usada, um móvel, enfim, qualquer utensílio doméstico que a gente vê jogado por aí, e que acaba entupindo, né, os ribeirões, indo para o meio ambiente. E aí tem algumas fotos de algumas imagens, não são imagens todas aqui de Brusque, algumas são, outras foram imagens que eu trouxe apenas para reforçar essa questão e para ver o que acontece, não essa na nossa cidade, isso a nível de Brasil, acontece em todas as cidades. É um problema muito grave que pode acarretar, inclusive, questões de saúde pública, problemas de saúde. Então, esse projeto, ele prevê isso, que o município, ele cria esse programa de recolha. Esta foto, inclusive, ó, isso aqui exatamente. E esta foto, ela, inclusive, ali dá para ver o que tentaram queimar os entulhos, e que geram um outro problema, porque a gente tem diversos produtos químicos, muitas vezes, na cola, na própria produção dos móveis, tem algum produto químico, e que no momento que ele é queimado, ele gera a própria fumaça tóxica, então pode criar vários problemas de saúde com relação a isso. Então, essa ideia, ela está indo como anteprojeto, e que tem esse objetivo. Também, por exemplo, a pessoa tem lá um sofá, ela vai trocar, um imóvel que ela vai trocar, mas tem ainda alguns produtos que eles podem ser reaproveitados. Então, seria em forma também de doação. Então, a prefeitura recolhe, lógico, tudo de forma organizada, de forma pré-agendada, de acordo com cada região da cidade. Prevê, por exemplo, uma vez por mês vai recolher em cada região da cidade, isso de forma organizada, e as pessoas vão colocar lá os produtos na calçada. Lógico, tem que ser produtos que a prefeitura tenha condições de recolher com um caminhão, enfim, que não vai requerer nenhum maquinário para colocar, enfim, que as próprias pessoas consigam colocar em cima do veículo, e ela vai, aquilo que for possível, destinar para outras pessoas, para famílias carentes que estão cadastradas na Secretaria de Assistência Social, poderá ser doado para essas famílias. O que não tiver mais como ser utilizado, então a prefeitura vai colocar em algum local adequado. Então, resumindo um pouco, este é a proposta, e que vai impedir, que vai acabar com esse monte de entulhos que a gente vê jogado por aí nas beiras das estradas, nas encostas, nas valas, que acaba entupindo, a drenagem, a tubulação, e isso, em consequência, acaba alagando as casas, as residências, enfim. Então, é algo que eu gostaria
de pedir, assim, né, que até a própria bancada da situação, que pudesse dar uma força, que eu penso que é um projeto importante para o município, para a questão do meio ambiente, a preservação do meio ambiente e o destino correto desses entulhos que muitas vezes são jogados na rua. E também, assim, ele está destinado... Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero aqui, antes de entrar no tema do qual me propus, presidente, dizer que essa posição tomada pelo Executivo, vereadora Marli, com respeito ao fechamento, no meu entendimento, não uma casa de passagem, porque nunca foi, mas sim uma hospedagem, né? Porque a casa de passagem ela é temporária. A pessoa está com dificuldade, passa por um momento, é atendida e depois segue o seu caminho. E o que estava acontecendo aí, na verdade, era uma hospedagem. O pessoal vinha de fora, se acomodava, né, nesta casa, nessa hospedagem, e ali ficava às dispensas do Poder Executivo. E o que nos deixou realmente assim muito preocupado, na audiência pública, quando um cidadão que trabalha com pessoas dependentes químicas, onde ele disse aqui para nós, de público, que nesta designada ou denominada casa de passagem, estava sendo consumido drogas por pessoas que lá estavam e até por funcionários naquela oportunidade. Então veja a preocupação que o Poder Executivo tem que ter. Então, se existe a essas pessoas dependentes quimicamente, o que o Executivo tem que fazer? Tem que oferecer tratamento, ajuda no sentido de tratá-las para ressocializá-las. Essa é a função do Executivo. E qual é a função que tem? Se não tem condições de fazer nessa hospedagem que lá tinha, o que fez? Convênio com instituições que prestam esse serviço, prestam tratamento a essas pessoas que são dependentes químicas para tentar, né, curá-las e fazer com que elas voltem o retorno à sociedade, que tenham uma vida normal e natural. Essa é a função do poder público, no meu entendimento. Porque o poder público é que ele faz, ele administra o nosso dinheiro, é o dinheiro do povo que ele administra, é o dinheiro de impostos. Então ele não pode ficar, uma pessoa ou um grupo de pessoas, ficar eternamente às expensas de uma população. Ele tem que seguir o seu caminho, ela tem que receber ajuda, tem. E o Executivo está dando esta ajuda, está oferecendo esta ajuda. Agora, basta a pessoa, né, ter a força de vontade própria para poder fazer o tratamento, né, se curar e poder voltar a uma vida normal na sociedade. E falando em droga, presidente, nós temos aí recebido uma série de reclamações, conversamos com várias pessoas aqui no nosso município, onde nos trouxeram, o que não é novidade para nós, a preocupação com o avanço do consumo e do tráfico de droga aqui no nosso município. O tráfico e o consumo de droga, em função do que nos foi dito, iniciando nas próprias unidades escolares, no jovem, nas nossas crianças, nos nossos jovens que estão em formação. Então isso realmente nos traz uma preocupação muito grande, porque estes jovens que hoje estão sendo preparados serão o futuro do nosso município, do nosso estado e do nosso país. E a droga no nosso país, no estado e aqui em Brusque também, realmente é muito preocupante e nós temos que estar com a luz vermelha acesa e por muito tempo. E as ações têm que ser praticadas, não só pelo Poder Executivo, que é uma obrigação, mas também pela sociedade organizada, numa ação conjunta para buscar, dar um tratamento especial no sentido, acabar é difícil, mas pelo menos de amenizar essa situação que está se apontando aqui na cidade de Brusque. E aqui, presidente, eu quero ressaltar
O trabalho realizado, até numa matéria publicada pelo Jornal Município no dia 11 de setembro, é o trabalho realizado pelo GRUPIA. O GRUPIA, que é o Grupo de Proteção da Infância e Adolescência, que ele na verdade, conduzido, e muito bem conduzido, pelo conselheiro tutelar Paulo Vendelini Cons, onde participa também o Ministério Público, o Poder Público, através do Executivo, a UAB, Polícia Militar, enfim, que deram como prioridade unificar estratégia de enfrentamento às drogas. Então vejam, Vossa Excelência, a importância que é o GRUPIA, que tem dentro do seu trabalho, né, a prevenção, o tratamento e reinserção social dos usuários e também o combate, né, ao tráfico da droga. Então veja que essa preocupação do GRUPIA, destas instituições que fazem parte, representadas, né, por várias pessoas, a preocupação que tem no sentido de montar estratégias para o combate, né, ao tráfico da droga e também da prevenção. E certamente uma outra coisa que me chamou a atenção aqui, quando uma das ações do GRUPIA é buscar a revitalização do COMAD. O que é o COMAD? É o Conselho Municipal Antidrogas aqui do município de Brusque. Penso que essa atitude do GRUPIA é extremamente importante, porque precisa sim o poder público também estar muito atento a essa questão, precisa dar a sua participação forte, a sua participação efetiva, no sentido, né, de prevenir o uso da droga e combater severamente o tráfico desta droga, que tanto mal traz aos consumidores e também às suas famílias, que destroem famílias de uma forma, né, geral. Isso nós conhecemos e todos os senhoras conhecem, famílias aqui do nosso município que tem um de seus membros, ou às vezes até mais de um de seus membros, que são consumidores das drogas chamadas ilegais. Nós aqui nem vamos falar das drogas legais, que é o fumo, né, e a bebida, o álcool, mas das drogas ilegais, que tanto mal faz para a pessoa que usa, né, e consequentemente para a família. Mas em função desta situação, presidente, eu quero aqui também ressaltar uma matéria também publicada pelo Jornal Município, do dia 2 de setembro. E eu estava licenciado, acompanhei aqui, quando esteve o Tenente Coronel Gomes Ribeiro, quando ele esteve aqui nesta casa, prestando, né, algumas informações a respeito do trabalho da Polícia Militar aqui de Brusque. E aí, em função desse trabalho feito pelo GRUPIA, nós vimos e queremos aqui ressaltar o trabalho que está sendo realizado pela Polícia Militar através do PROERD, né? Que o PROERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, que é direcionado, né, aos alunos da rede pública e privada, né, mais especificamente do 5º ano, né, para poder prestar um trabalho à sociedade, né, preparando esses jovens para o futuro, né, se afastando de uma forma definitiva desse mal que é a droga. Nós temos aí, né, o consumo da maconha, o consumo de outras, em especial aqui eu quero falar do crack, porque o crack é uma pedra que, ao ser consumida, ao ser fumada, ela já no primeiro consumo, segundo as informações das pessoas entendidas no assunto, já deixa o cidadão viciado e de difícil retorno à sua vida normal. Então esta preocupação nós temos que ter. E esse trabalho que a Polícia Militar faz, realmente é um trabalho que nós temos que enaltecer, porque, como eu disse, ele trata de jovens. Só no ano, para vocês terem uma ideia, informação prestada aqui, né, o PROERD, em 2014, ele formou 1.754 alunos, 1.754 jovens, 55 pais,
né? Isso em 2014. E no primeiro semestre de 2015, ele já formou 891 alunos, quinto ano, 21 pais e 45 outras crianças. Então vejam que é um trabalho que nós temos que dar apoio total e irrestrito, para que não sofra solução de continuidade, ou que não seja interrompido. Por que isso, a nossa preocupação? Além de enaltecer, a nossa preocupação é porque a matéria diz, no Jornal Município do dia 2 de setembro de 2005, diz o seguinte: Polícia Militar reduz o efetivo do PROERD. Mas antes de continuar, eu vou conceder a parte ao vereador Moacir Giraldo. Obrigado pela parte, vereador. Eu gostaria de parabenizá-lo por esse pronunciamento relacionado às drogas, que realmente é muito grave. Inclusive está no Supremo Tribunal a discussão da liberação de 3 gramas de maconha. Essa é uma preocupação também do tenente-coronel aqui de Brusque, que eles não têm como fiscalizar, né? Então veja que vai ser um problema maior ainda que nós temos. E voltando um pouquinho, vereador, falando do assunto anterior que Vossa Excelência abordou, tem que parabenizar sim o prefeito atual, que está tomando providência para aquele morador de rua ter uma chance de se recuperar realmente, porque com a casa como estava, era uma bagunça total. Tanto é que eles não estavam na casa, estavam na rua. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, vereador Moacir. E continuando a matéria, que me chamou a atenção, que nos deixou preocupado, que a Polícia Militar está reduzindo o efetivo do PROERD. Ora, o efetivo do PROERD são 5 policiais, 3 são efetivos e outros 2 que aqui colaboram e ajudam nesse sentido. E todo ele tem que ter uma formação, São não sei quantas semanas, acho que são 2 semanas, de um curso preparatório para poder trabalhar com os nossos jovens e levar essas informações, fazendo com que eles se afastem de uma forma, do uso, e tráfico dessa droga que nós acabamos de citar. Concedo a parte ao vereador Valmir. Obrigado, vereador. Não só dizer que na Casa de Passagem, encaminhamentos também haviam em relação a usuários de droga. Tinha acompanhamento também. Então, penso que aquilo que a gente já falou aqui, que se fizesse algumas adequações, mas, por exemplo, as pessoas que estão na rua, que estão jogadas na rua, vamos dizer assim, elas, com esse encaminhamento, elas não vão ser atingidas. Então, essa é uma preocupação, porque elas continuam ali. Então, é nesse sentido também que eu gostaria de ponderar. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Mas esse cuidado que a prefeitura, o governo anterior estava tendo, vereador, então era muito falho. Porque se estava cuidando e o próprio morador da casa e funcionários consumiu droga dentro da casa, então o governo estava administrando muito mal aquilo lá. Então o prefeito atual tem plena razão em ter acabado com a casa, não de passagem, mas sim de hospedagem. Voltando ao assunto, para nós concluirmos esse assunto, dizer que a Polícia Militar está diminuindo esse número de 5, por quê? Porque precisa policiais na rua. Nós temos hoje 90 policiais em Brusque. E esses 90 policiais, isso dá uma média, eu fiz um cálculo aqui, 90 policiais, de 1.355 pessoas por policial. Por policial. Onde a média no Brasil, a média no Brasil é de 473 habitantes por policial. E nós aqui em Brusque, um policial está responsável por 1.355 pessoas. Então, vocês vejam a diferença que é, a responsabilidade que tem a Polícia Militar. E aí também, muito embora neste governo do Estado aumentou-se muito o efetivo da Polícia Militar, mas ainda falta muito efetivo para poder dar conta desse trabalho, para poder dar a segurança que a população precisa. O governador do estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo, tem aumentado de forma significativa o número de efetivos da Polícia Militar no estado. Vejam como estava antes. Mas mesmo assim, ainda existe uma deficiência muito grande, precisa-se uma contratação muito grande para poder dar a segurança que a população realmente necessita. E essa situação do PROERD
está se diminuindo um policial, passa para 4. Mas se continuar assim, a nosso temor é que este programa vai ter que ser encerrado por falta, né, de pessoal treinado, capacitado para poder levar e acompanhar esses jovens, né, que é um trabalho muito bem elaborado pela PM. Deixo aqui, senhor presidente, esta preocupação e também os cumprimentos à Polícia Militar por esse excelente trabalho que tem prestado à sociedade, né, junto com os nossos jovens. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião, marcando reunião ordinária para o dia... Não está 22, não? Ah, tá certo, desculpa. Marcando reunião para o dia 22 de setembro, às 17 horas. Está encerrada a sessão. Eu já...